Eu vou. Olá, boa noite para você que está acompanhando a gente a partir de agora, Missão Encorajamento ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. A gente chegando na sua casa, nessa terça-feira, para levarmos um pouco de esperança através da palavra de Deus. O Espírito Santo é a maior figura do encorajador. Ele é o Paracletos, ele é o amigo, ele é o conselheiro, ele é aquele que vem para nos ajudar e para nos encorajar, principalmente nos dias que estamos vivendo, dias difíceis. E o Espírito Santo nos ajuda inclusive a orar quando nós não sabemos orar. Paulo escreve a carta aos Romanos no capítulo 8, quando ele diz que com gemidos inexprimíveis, gemidos que não podem ser compreendidos, explicados, o Espírito Santo intercede por mim e por você, quando nós não sabemos como orar. Isso é demais. Então eu queria dizer para você que o Espírito Santo é o responsável por tudo na sua vida espiritual. É Ele que te convence, é Ele que te consola, é Ele que te leva à paz que excede todo o entendimento. E não é à toa que você está ligado, não é à toa que você está chegando agora para assistir a esse culto, porque tudo que a gente faz para o Senhor tem que ser como culto, como uma adoração, para assistir essa live da missão. Mas a gente não pode segurar só para a gente, nós não podemos ser egoístas. Então eu queria pedir um favor, que você compartilhasse muito, que você abrisse uma sala de vídeo no próprio Facebook. Você que está assistindo pelo YouTube, você pode enviar para os seus amigos, porque a história de hoje vai falar muito no seu coração. Você vai ver como Deus, Ele é capaz de transformar realidades, como Deus pode mudar o nosso destino. Então faça isso, compartilhe com o máximo de pessoas, marque as pessoas que você tanto deseja que assistam, porque essa mensagem vai falar muito, mas muito forte ao seu coração. O meu desejo nessa noite é que o Senhor entre na sua casa, que Ele renove você, que Ele fale com você de uma forma muito especial. Antes de apresentar os nossos convidados dessa terça-feira, da Missão Live, da Missão Encorajamento, eu gostaria de ler um texto com você, o texto da Palavra de Deus. Então eu queria que você prestasse atenção, você que já compartilhou, se ainda não compartilhou, você tem esse tempinho para compartilhar. Mas eu queria compartilhar um texto com você da Palavra de Deus, antes de falarmos sobre esse testemunho fantástico que você vai ouvir aqui hoje. O texto que eu gostaria de ler com você está em 2 Samuel, capítulo 9, dos versículos de 1 a 13. 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 13. Nós vamos ver agora. Você tem aí, Vânia? Você pode colocar para a gente? 2 Samuel capítulo 9, versículos de 1 a 13. Você em casa pode acompanhar essa história fantástica. Certa ocasião, Davi perguntou:
resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se diante e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convidou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Essa história fantástica, ela é sobre a graça de Deus. Como a graça de Deus funciona. Recapitulando o que nós lemos agora, o texto diz que Davi era o rei. Ele vivia um momento de paz depois de muitas guerras. Ele vivia um momento de tranquilidade. Mas de repente ele diz: será que tem alguém da família de Saul? Saul, aquele que perseguiu Davi. Saul, aquele que tentou matar Davi. Mas Davi tinha um coração tão voltado para Deus, que ele pergunta: será que tem alguém da família de Saul ainda vivo, que eu possa demonstrar a minha lealdade? Por que lealdade? Ele fez uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Os dois eram muito amigos, eles eram praticamente irmãos, eles tinham um amor muito grande, uma amizade muito grande. E um dia eles fizeram uma aliança, que se um deles morresse, o outro cuidaria de toda a sua geração. Agora eu te pergunto, como Davi foi se lembrar disso naquela altura do campeonato? Isso mostra a graça de Deus. Você pode ter sido esquecido pelas pessoas, você pode ter sido esquecido pelos seus parentes, pelos seus amigos, mas Deus nunca vai se esquecer de você. Quando chega o momento, o texto diz: na ocasião certa, porque para tudo existe um tempo. Deus fez Davi se lembrar da aliança, e ele mandou chamar, mandou buscar esse menino, que já não era mais um menino, já era um homem. Mefibosete, quando o avô dele, o rei Saul, foi morto numa batalha junto com o pai, ele foi derrubado por uma serva, por uma babá.
e ele sofreu um acidente, e ele perdeu o movimento das duas pernas. Ele ficou aleijado. Dá para você imaginar a situação que esse homem vivia? Ele tinha tantas limitações, mas Deus, Ele nunca olha para as suas limitações. Ele vai buscar você onde você está, mesmo que você não consiga andar, mesmo que você não consiga correr, mesmo que você não consiga rastejar-se até Ele, Ele sempre vai te buscar. Essa é a graça de Deus. Isso mostra que o propósito pode parecer perdido, mas para Deus ele nunca está perdido. Imagine que esse homem, Mefibosete, filho do príncipe Jonatas, neto de Saul, ele tinha um propósito para a vida dele, mas de repente tudo foi interrompido. Eu sei que eu estou falando para pessoas que tiveram, ou pelo menos tem uma sensação de que o propósito foi interrompido, mas a Bíblia diz que Deus na hora certa buscou ele, buscou esse moço, buscou esse homem, colocou ele diante de Davi. Ele olha para Davi e não acredita o que Davi estava fazendo. Ele diz: como é que o senhor pode tratar alguém com tanta bondade? E ele se compara a um cão, um cachorro morto. Ele diz: quem sou eu? Talvez ele pensasse: mas o meu avô tentou matar você, rei. Meu avô não foi leal. Mas por causa da aliança de Davi com Jonatas, mesmo sem merecer, esse homem foi resgatado. Isso para mim é o maior símbolo da graça de Deus. Davi pode ser comparado ao Senhor Deus, ao Senhor Deus, ali Deus na figura de rei. Nós somos Mefibosete, aquele que errou, que quebrou a aliança, foi Adão. Mas o Senhor tem uma aliança com Jesus, e por causa de Jesus nós somos resgatados, mesmo nós não merecendo, mesmo a gente sendo tão falho. Ele busca a gente na sarjeta, onde nós estamos vivendo, no caos da nossa vida, e muda a nossa história. Mefibosete saiu da sarjeta para comer à mesa do rei, como filho de Davi. É exatamente isso que Deus faz com a gente. Ele tira a gente da sarjeta e coloca para sentar à mesa com Ele, porque Ele não nos vê como criatura mais, mas como filhos. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Ele tem um propósito na sua vida. A maior prova de tudo isso que eu estou falando tem a ver com o testemunho de hoje. Eu vou conversar hoje com a Daniele. Posso chamar de Dani? Dani e o Wellington, que é o esposo da Dani. Boa noite para vocês. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui. Muito obrigada. Obrigado por ter aceito esse convite. Sabe que na semana passada a gente começou a falar sobre histórias de superação, né? Pessoas que conseguiram, não apenas com a sua própria força, porque eu acho que ninguém consegue com a sua própria força, mesmo que essa pessoa não reconheça, Deus sempre está atrás das histórias de redenção. E vocês dois têm uma história fantástica. Onde nós podemos começar essa história? Vamos começar pela história da Dani, porque a história da Dani se junta com a história do Wellington em um determinado momento. Os dois viviam distantes, realidades mais ou menos parecidas. Os dois estavam nas trevas e de repente Deus uniu os dois para um propósito maior. Dani, a sua história é incrível. Conta pra gente, Dani. Você, filha de um casal, morava em São Paulo. Os seus pais, além de serem muito pobres, eles eram usuários de droga. Como começou essa história para você, Dani? Isso, pastor. No ano de 1991, o meu pai e minha mãe contraíram HIV.
E a palavra que o Senhor disse agora, eu vim até cantando a música com ele, porque uma irmãzinha me mandou uma palavra falando, né? E ela até cantou: eu vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei. E é muito lindo isso que Deus faz com as nossas vidas. Em 1991, 92, os meus pais contraíram o vírus do HIV. E naquela época não tinha recurso nenhum, não tinha coquetel. E também, mesmo com a ajuda da família, eles morreram. Meu pai morreu primeiro, em 1994. E a minha mãe, como já era usuária de droga, ela surtou. E aí, neste momento, ficou tudo pior para a nossa família. Nós vivíamos uma família feliz, mesmo eles sendo usuários de droga, a minha mãe sempre cuidou muito bem da gente. Você tinha quantos anos nessa época? Você é a mais velha? Eu sou a segunda de 4 irmãos. Tem até a foto, né? Tem. A sua. Pedi para comunicação, mídias, jogar a foto para a gente no ar. A foto, olha aí. Você... Eu sou a segunda maior, é isso? Isso, a segunda. Lá de trás. Essa foto foi tirada em 1989. Então foi mais ou menos nessa época que eles começaram a ficar doentes. E você vê que nós éramos crianças, né? Muito pequeno. A minha irmã nova, a que mais me tocava, era a minha irmã caçulinha, a Fernanda, que era muito nova, não entendia nada do que estava acontecendo, né? E aí nós fomos morar na rua. Minha mãe me apresentou. A sua mãe? Minha mãe. Você? E os meus 4 irmãos. Nós somos 3 irmãos. Nós fomos todos para a rua. Mas a minha irmã mais velha, ela trabalhava e ela não se viciou em droga. E nem a mais nova. Então, ela viajou, foi para o interior de São Paulo, aqui para Sertãozinho. Uma família acolheu elas e ficou na rua, eu, minha mãe e meu irmão. Então você morou na rua por quanto tempo, Dani? 16 anos. 16 anos na rua. Essa rua, embaixo de um viaduto, é isso? Eu morei em diversos lugares. O viaduto foi só uma passagem na minha vida, né? No começo, quando a gente já começou a morar na rua, nós invadíamos a casa dos vizinhos para dormir, porque em São Paulo realmente é a terra da garoa, faz muito frio lá. E a gente, às vezes, invadia o quintal das pessoas e dormia na garagem com um papelão. Muitas vezes a pessoa acordava de manhã, jogava água na gente ou colocava a gente para fora. Teve alguns vizinhos que cederam. Teve uma vizinha que o apelido dela era Nenê. Ela cedeu uma varandinha da casa dela ali para a gente dormir um tempo. E ali começou... Esse viaduto que a gente tem imagens agora, que a gente vai colocar, quanto tempo vocês ficaram embaixo desse viaduto? Eu fiquei embaixo desse viaduto 1 ano e meio. Metade do ano, 6 meses, minha mãe me apresentou as drogas. Ela me deu um pacotinho de cocaína na mão, enquanto ela ia no banheiro tomar a droga injetável. E foi quando eu usei a primeira vez. Quantos anos você tinha quando usou a droga pela primeira vez? 11 anos. Meu Deus. 11 anos de idade. Cocaína. 11 anos. Isso, pelas mãos dela. E aí foi quando começou o tormento na nossa vida, né? Quando eu comecei já a pedir no farol, aí as pessoas não davam, eu ia roubar. E aí, nessa época, a vizinhança já começou a não querer mais a gente ali no pedaço. E a gente também já estava até com vergonha de andar ali, né? E foi quando nós fomos aí para esse viaduto. E 12 anos, a sua vida mudou completamente, foi isso? Mudou completamente. A minha mãe, ela perdeu a razão, o sentido, né? E virou andarilha. E nesse viaduto, eu morei aí debaixo dele. Tá vendo ali, tem umas tabuinhas ali, né? É o viaduto do metrô da Avenida Sarim Farah Maluf. A gente colocava aquelas tábuas e impressionante que essa foto foi tirada há pouco tempo. E tá exatamente do jeito que eu deixei em 1995.
Quer dizer, só mudou os moradores. Só mudou os moradores e a tábua, a cama. Então, eu saía para a rua para pedir dinheiro no farol, às vezes eu roubava. E num certo dia, eu tomei um tiro na espinha, eu estava roubando no farol, e a polícia me acertou um tiro na espinha, eu tinha 12 anos. E aí eu fui para o hospital, entrei em coma, fiquei 7 dias em coma, 1 mês internada e perdi totalmente a sensibilidade das minhas 2 pernas. Meu Deus. E o SAMU me levou de volta, quando eu tive alta, o SAMU me levou de volta para o viaduto, né? Porque não tinha outro lugar onde eles pudessem me deixar. Inclusive, quando a minha mãe entrou no hospital, o médico nem foi falar com ela, já mandou ela ir tomar banho. Falou, leva essa senhora para tomar banho, dá uma roupa para ela poder acompanhar a filha dela na UTI, né? E aí o SAMU me levou para esse viaduto quando eu tive alta, e aí começou um sofrimento muito grande, porque eu não conseguia andar, e a minha mãe saía para a rua para fazer correria, para usar mais crack, né? Minha mãe e meu irmão. Eles saíam, e aí eles ficavam 2, 3 dias fora e me deixava lá sozinha. Tinha outros moradores de rua lá também, e ali eu passei muito sofrimento, foi muito sofrimento mesmo, porque ela saía, ela me deixava ali, às vezes com nada de alimento, ou com água, sem água. Então eu passei muita sede nesse lugar. Eu lembro muito dali com sede. A sede que eu passei ali foi muito grande mesmo. Eu passei assim 2, 3 dias, e é um lugar abafado, né? E eu suava muito ali, e não conseguia me mexer na cama. Então, vocês podem imaginar ali a situação que eu vivia, debaixo daquele viaduto, sozinha, esperando a minha mãe voltar. Mas quando ela voltava, ela não me trazia comida, ela não me trazia água, ela me trazia droga. Ela e meu irmão. Meu Deus. E ali eu fiquei durante 1 ano sem andar, dormindo ali, naquelas tábuas, num colchão que tinha lá. E você lembra da sua consciência na época? O que você pensava quando você via, por exemplo, uma criança, uma adolescente que tinha aquilo que você não tinha? Você, de certa forma, era revoltada por essa desigualdade que é tão triste, que ainda existe em todos os lugares, em todas as cidades? Na verdade, eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, porque para criança tudo é alegria, né? Quando meu pai era vivo, ele não deixava a gente sair para a rua, ter amizade, brincar, porque ele sabia os perigos que a gente corria lá fora. Então, quando ele morreu, foi como se fosse um grito de liberdade, para a gente poder ir brincar na rua. Então, eu não tinha noção absoluta do que eu estava passando naquele momento. Eu não via ninguém. Nesse tempo que eu estava no viaduto, eu não via ninguém. Eu estava ali, na Avenida Sarim Faramaluf, é uma avenida marginal, que só passa carro, não passa pedestre, não passa ninguém. Então, meu sentimento era ali de tristeza, de abandono, de sofrimento, de angústia, de abstinência e sede. Dani, e quando as coisas começaram a piorar ainda mais? Olha, difícil de eu falar para você qual foi o momento que ficou pior. Meu Deus. Porque todos os dias acontecia uma coisa negativa, uma coisa ruim na minha vida. Sempre aparecia alguém que quisesse me fazer algum mal ali, mas Deus sempre me protegeu. E passado algum tempo, de tanto eu sentia sede que eu sentia, eu comecei a querer me movimentar na cama, e aquele movimento que o fisioterapeuta faz, eu estava começando a fazer sozinha, coisa que eu não conseguia nem ficar sentada. Isso foi com o tempo. Quando eu cheguei lá, eu não sentava, eu não conseguia ficar sentada. A minha mãe sentava por trás de mim, abraçava as pernas na minha cintura e me dava comida para eu comer sentada e tomar a água sentada e também usar a droga sentada. Você tinha 13 anos, isso? Isso, aí eu já tinha 13 anos. E aí foi quando eu comecei a me movimentar, comecei a sentir a minha perna esquerda, e aí foi quando eu comecei a sair dali, daquele buraco. Saí daquela posição de deitada, aquela posição que eu ficava ali, fiquei 1 ano deitada ali, né? E aí eu descia
Dali ficava olhando os carros passando. E eu não sei se tem a foto aí do terreno, do viaduto. Tem a foto? Se tiver a foto do terreno, uma outra foto que tem um terreno grande. Isso. Eu não andava, eu me rastejava por esse viaduto, esse terreno todo, até chegar à porta aonde passavam os carros. E ali eu gritava: gente, alguém me dá água, socorro! Mas ninguém aparecia, porque só tinha carro ali. Não tinha pedestre. Lá é uma parte que não passa pedestre. Era só morador de rua. De vez em quando aparecia alguém e falava: moça, o que você precisa? Eu preciso de água. Eu quero beber água. Eu quero comer. E aí alguém aparecia do nada e me trazia essa água que eu queria beber. Meu Deus. E aí foi quando eu comecei a sentir a minha perna esquerda e comecei a usar a muleta e andar com a muleta, né? E passado esse 1 ano que eu já estava começando já a me reabilitar, a minha irmã mais velha, que morava em Sertãozinho, veio, ficou sabendo da situação que a gente estava e levou nós lá para Sertãozinho com a ajuda da minha tia. Minha tia pagou a passagem para a gente, minha tia Dirce, que tentou ajudar nós de várias maneiras, mas a gente não queria ajuda. Nós estávamos tão cegos e tão revoltados que a pessoa podia querer ajudar, fazer o que fosse. Só dar um prato de comida e uma água já estava bom, já estava... Isso que você falou é tão interessante, porque às vezes a gente vê as pessoas na rua e a gente fica até chateado quando você faz de tudo para querer ajudar e a pessoa não quer. Na verdade, você está mostrando para a gente o sentimento que você realmente tinha na época, né? É um sentimento que você está pensando ali na hora. Você não conseguia contemplar o amanhã, você quer resolver o seu problema ali na hora. Então você não quer ser ajudado porque você quer ser ajudado ali na hora. Você está com fome na hora, você está com sede na hora. E era exatamente isso. Isso, é como eu falo hoje, né? Mesmo que eu não vá tirar alguém do fundo do poço, pelo menos eu vou fazer o fundo do poço dela melhor. Lá no fundo do poço ela vai ter uma água para tomar, um alimento para comer. Eu vou tornar um pouco melhor e vou plantar a semente no coração dela, né? E então, após a nossa ida para Sertãozinho, nós chegamos lá também com uma família que foi muito abençoada, que cuidou da minha irmã caçulinha, né? E da Cláudia também, minha irmã mais velha. Eles nos receberam lá, mas como a gente era muito atormentado, muito revoltado, ninguém aguentava ficar com a gente dentro de casa, né? E aí a gente saiu e foi morar numa casa abandonada. E lá a gente usava drogas e a minha mãe foi adoecendo, já era em 1997. Minha mãe foi adoecendo e eu andava de muleta. E no dia 2 dias antes dela morrer, eu usava a muleta ainda. E o SAMU chegou, eu chamei o SAMU porque ela já estava num estado crítico. Ela estava muito magra e deitada apenas num papelão. E aí o rapaz do SAMU olhou para mim e falou: moça, eu não consigo pegar ela. Eu soltei a minha muleta no chão, peguei ela no colo, porque ela era muito magra, estava muito magra mesmo, ela já estava com muitas doenças, e pus ela na maca, e fui empurrando ela até o SAMU. E fui embora para o hospital, e nem me dei conta que eu estava sem a minha muleta. E a partir daí eu larguei a muleta. Eu fiquei lá no hospital com ela, e ela teve a oportunidade de me pedir perdão, né? Eu passei um dia e uma noite com ela. Nossa. Mas na hora que ela viu que ela ia morrer, ela começou a chorar. E ela perguntou para mim se ela tinha sido uma boa mãe. Então eu acredito que mesmo naquele momento, com tudo que ela passou, com tudo que ela causou na nossa vida, eu tenho certeza que Deus pôde salvar ela. Porque alguém deve ter falado do amor de Deus para ela. Alguém deve ter falado. E naquele momento ela começou a chorar e falou: filha, eu fui uma boa mãe para vocês? Eu falei: foi, mãe, porque realmente ela foi uma boa mãe, né? Nem as drogas destruiu o amor que ela tinha pela gente. Ela cuidava muito bem antes disso tudo acontecer, do meu pai morrer, da doença chegar, que também foi uma praga e uma epidemia que chegou no país como chegou hoje o coronavírus. E esse momento é muito oportuno para eu falar sobre isso.
porque eu já venho para falar há muito tempo sobre a minha história, mas Deus, Ele espera o momento exato, né, para contar. E aí, na hora da morte dela, eu falei que ela foi uma boa mãe, ela me pediu perdão por tudo, aí eu falei que perdoava ela, e Deus me afastou dali para eu não ver ela morrendo. Eu falei, mãe, eu vou em casa, vou tomar um banho e já volto, porque fazia 1 dia e meio que eu estava lá, 1 dia e 1 noite. E aí eu fui para casa, e quando eu cheguei em casa, eu senti no meu coração que ela tinha morrido. Aí eu gritei pro meu irmão, Carlinhos, aí ele veio, eu falei, Carlinhos, vamos correndo pro hospital que a mãe morreu. Aí ele falou, como você sabe? E na época não tinha celular, né? Como você sabe? Eu falei, eu estou sentindo aqui no meu coração, ela morreu, vamos lá. Ele falou, não, eu não vou, porque ele ainda estava usando droga na hora. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu fui reconhecer o corpo dela, ela estava toda enrolada em faixas. Eu tinha 15 anos na época, e foi muito triste para mim ver aquilo. Após isso, eu entrei em depressão, e assim, numa depressão muito profunda, que eu usei muita droga, e por incrível que pareça, 15 anos, aparecia muita gente me oferecendo droga, muita gente. Quando a coisa é do mal, né, não falta, né? Não falta. É uma coisa impressionante, né? Sempre tem, né? Aquele amigo que não é amigo, sempre para levar você para o caminho do mal. Você estava falando a respeito de Deus. Você não tinha nenhuma ideia de Deus nessa época, com 15 anos de idade? Algumas pessoas da igreja, eu lembro da Vilma, que tentava me levar para a igreja, levar os meus irmãos. Algumas pessoas falavam da palavra de Deus para a gente, mas eu não acreditava. Eu falava, olha, não me venha falar do teu Deus, porque se Ele existe, Ele não gosta de criança. Porque se Ele vê essa situação, a gente passando tudo isso e não fazer nada, né? Mas eu não entendia que tudo aquilo que eu estava passando naquele momento era para eu estar aqui hoje, falando, encorajando, levando a palavra, levando amor e fé para as pessoas. E depois dessa depressão, você entrou de verdade na criminalidade? Como é que foi isso? Eu já estava no crime, desde que eu comecei a usar droga, eu já entrei para o crime. Mas eram roubos pequenos? Roubos pequenos, né? Era como se chamam aqueles trombadinhas que roubam as pessoas, rouba carteira, pedia, passava na porta das casas, via alguma coisa fácil e levava e vendia, essas coisas pequenas. Depois que a minha mãe morreu, eu entrei numa depressão muito grande e usei muita droga, e eu sou muito parecida, dos 4 eu sou a mais parecida com a minha mãe. E um dia eu me olhei no espelho, tomando banho, aquele espelho todo embaçado, eu vi nitidamente a minha mãe, doente e morrendo, através da minha imagem. E aí eu falei pro meu irmão, Carlinhos, vamos sair daqui. Vamos pedir ajuda, porque a gente vai morrer aqui. Vamos sair. E ele não quis de imediato. Eu fiquei ainda uns dias insistindo para ele. E Deus sempre foi colocando as coisas na minha cabeça, mesmo sem saber que era Ele, né? Isso é demais. Que colocava. Eu fui buscar o conselho tutelar da cidade. E o conselho tutelar ficou com a gente lá 1 semana, até conseguir autorização judicial para me levar para São Paulo, lá onde eu tinha minha família. E aí quando eu cheguei lá, ninguém queria, gente. As pessoas já falavam, não, leva embora, eu não quero na minha casa. E aí o conselho tutelar disse, então a gente vai ter que voltar com ela para Sertãozinho, não tem o que fazer. Aqui ninguém quer eles. E aí nesse momento eu saí correndo e fui para a rua. Fugi. E aí foi onde eu entrei para o crime mesmo. Meu Deus, você sabe que é interessante o que você falou, de ver a imagem, né, da sua mãe em você, que era uma imagem que, por mais que você amasse a sua mãe, era uma imagem que de certa forma você abominava, porque ela levava droga para você, ela tinha um jeito de amar estranho, não é? Talvez porque foi vítima, e vítima faz vítima, e assim por diante, e você acabava abominando aquilo e ao mesmo tempo se vendo naquela mesma imagem. Eu entendo bem isso, porque a minha história, o meu pai também bebia, meu pai era um alcoólatra, a gente teve uma infância muito difícil,
E meu pai chegava em casa bêbado e eu ficava muito chateado, e era aquilo que eu mais abominava. Mas quando a gente perde a identidade, quando a gente não sabe quem a gente é, não é nem perde, talvez a gente nunca teve. Quando a gente não sabe quem a gente acaba fazendo aquilo que a gente abominava. A gente acaba fazendo aquilo que a gente dizia: eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou me tornar isso. E de certa forma você estava se tornando a imagem da sua mãe, né? Eu tive o privilégio de ver o meu pai mudar. Privilégio porque você viu a sua mãe morrer com a AIDS, com HIV, nas drogas. Eu tive o privilégio de ver o meu pai mudar. Hoje meu pai é um homem de Deus. Meu pai abandonou a bebida. Meu pai é um cara de Deus, família toda. Mas eu entendo bem pouquinho, bem de longe, essa parte de tudo que você está falando. E ao mesmo tempo se sente sozinha, ao mesmo tempo independente, querendo, mas não sabe, vivendo um dia de cada vez. E aí você foge para São Paulo, porque era familiar para você lá, e você entra de verdade no mundo do crime. O que é de verdade no mundo do crime? Esses roubozinhos deram lugar a quê? Olha, o mundo do crime, quando eu entrei, foi quando eu comecei a conhecer pessoas das favelas, os traficantes mesmo, né? Porque eu nunca fui depois que eu tive a experiência de levar um tiro na espinha roubando, eu não queria mais roubar, eu não queria mais fazer aquilo. Então, para eu poder suprir as minhas necessidades, eu morava na rua. E nessa época a minha irmã mais nova, ela voltou para São Paulo, veio também para morar na rua comigo, porque a gente sempre foi muito unido, nós quatro. Então ela veio para morar com a gente, e os traficantes, eles viam ali uma oportunidade de usar a nossa pessoa, a nossa imagem, de nos aliciar. Então, a gente morava na Vila Alpina, que é onde é a casa da minha família, lá na esquina da minha casa, que não era minha casa, mas era, porque ninguém deixava eu entrar lá por causa da nossa situação. Ali a gente montou uma boca de fumo, junto com alguns traficantes do Jardim Elba, Jardim Ângela e das favelas lá da Zona Leste. Boca de fumo, para quem não entende, é um ponto de drogas, de uma venda biqueira, de drogas. Biqueira, boca de fumo, boca de tráfico. Tem gente que tem em cada lugar, fala. E você começou a traficar. Aí eu comecei a traficar. E começou a aparecer os traficantes ao redor que estava ali. Então eles queriam que a gente parasse. Eu falei: não, nós não vamos parar. E aí nós começamos a se juntar com um traficante da pesada mesmo. Meu Deus. A gente andava armado, esperando para que eles viessem para fazer alguma coisa com a gente. Ficava escondido, de madrugada, a madrugada inteira, ficava uma pessoa vendendo e um grupo escondido, armado, esperando a hora dos outros traficantes virem e tomar a nossa boca. E aí eu sempre tive muitas ideias, eu sempre tive uma mente meio empreendedora. E eu sempre tive muitas ideias boas para o tráfico, né? Meu Deus. E então eles gostaram das minhas ideias e abraçaram a nossa vida, né? Eu e a minha irmã mais nova. E aí a gente eles às vezes levavam a gente para a guerra dentro da favela mesmo. Eu me lembro uma vez que eu estava vestida de colete à prova de bala e estava tendo uma guerra entre o tráfico no Jardim Elba. E eu estava armada com 2 pistolas e um colete à prova de bala. Só que nessa época a minha perna esquerda tinha voltado e a perna direita não voltou. Ela ficou atrofiada. Então eu andava puxando da perna, né? E Deus sempre acho que Deus já me deu o dom da palavra, porque eu escapei muitas vezes só de conversar. E um dia a polícia me pegou com todo esse armamento, me pegou armada, me pegou com colete à prova de bala dentro da favela, no meio da troca de tiro. Eu me escondi dentro de um carro, a rota me achou ali dentro do carro e me perguntou: o que você está fazendo aí com tudo isso? Eu falei: olha, eu já entrei aqui, já estava aqui as coisas. Mas por que você está vestida de colete? Eu falei: porque eu estou ouvindo tiro, achei o colete, eu coloquei em mim. E naquele momento, Deus me deu um livramento de morte. Meu Deus.
Porque a polícia estava lá, não era para fazer coceguinha, eles estavam ali para matar os traficantes, para matar quem estava armado, né? E o policial acreditou em mim e me soltou. Foi Deus mesmo, né? Soltou. Eu falei, olha, eu tô aqui porque eu vim na casa de uma tia minha e eu entrei aqui no carro, tô aqui. Pus o colete para não pegar nenhuma bala em mim. E ele me soltou e eu fui embora. E aí, eu vendo tudo isso e cansando dessa vida, eu falei, eu vou viver por mim mesma e não quero mais saber de traficante em cima de mim, me mandando, falando o que era para eu fazer, o que eu deixar de fazer. Eu vou viver por mim mesma. E você está falando de viver por você mesmo, mas quantos anos você tinha nessa época? 16. 16 anos. Eu falei, eu vou viver por mim mesma, vou cuidar da minha irmã e vou tentar viver aqui nesse mundo sem morrer, né? E aí foi quando nós viramos Andarilho. A gente andava em todos os lugares, ali na Vila Alpina, na Vila Bela, na Vila Califórnia. As pessoas às vezes viam a gente andando ali e não imaginavam o que a gente estava passando, né? E até os meus 18 anos eu fui presa várias vezes na FEBEM. Esses dias eu fui até fazer uma palestra eu também já fui, lá em na Cerqueira Fundação César. Casa. Foi assim, uma experiência para mim maravilhosa, porque eu já estive lá várias vezes como presa. E voltar hoje, contar a minha história para eles, foi muito maravilhoso para mim sentir isso. E só uma curiosidade, até mesmo para as pessoas entenderem, eu fui na casa, Fundação Casa, tanto aqui em São Carlos, eu já fui lá falar com eles, e eu fui convidado para fazer em Cerqueira César, que é próximo a Avaré. Lá tem 2 unidades. E quando eu cheguei, conversando com as pessoas ali, com os responsáveis, eu fiquei chocado, porque eles me disseram que o índice de rebelião era muito maior na Fundação Casa feminina do que masculina. Eu fiquei chocado, E lá dentro conheci histórias como a sua agora, né? Então assim, é uma realidade que não atinge apenas os homens, mas as meninas também, as adolescentes também. Tem muitas meninas que estão na Fundação Casa. Bom, você ficou lá um tempo, saiu, e aí? E sempre que eu saía eu não tinha para onde voltar. Esse é o problema, né? O meu era andarilha, eu ficava andando e fazendo correria para usar droga, e usava droga na rua, e me escondia onde eu podia, na escola. Tem a escola Queiroz Filho lá no bairro, que eu me escondia muito lá, me escondia no quintal dos vizinhos, voltei a me esconder no quintal dos vizinhos. Eu dormia numa varanda, na casa onde é da minha família. Às vezes a minha avó deixava, e às vezes não, porque ela era uma espanhola assim bem difícil, mas não por maldade, por ruindade. Por criação. Por criação. Ela era muito correta, então tudo que a gente estava fazendo ali para ela não era certo, né? Então, quando eu já estava completando 18 anos, o meu pé foi esfolando no asfalto. Eu era dormente por causa do tiro, adormeceu e atrofiou. E ficou derretendo. Eu andava e não sentia. O seu pé? O meu pé direito, o pé que atrofiou. E eu andava na rua, não sentia a dor que causava o asfalto, o calçado que eu ganhava. Às vezes era até menor do que o meu pé. E aí foi estourando o meu pé, foi criando bolha, rachadura no meu pé. Até quando eu completei 18 anos, a polícia local definitivamente não gostava da gente, de jeito nenhum. E me prendeu 2 dias antes de eu completar 18 anos. Eles estavam esperando eu completar 18 anos. E aí eles me subestimaram, porque eu andava com o pé puxando, né? Eles subestimaram. Eles falaram, coloca ela aí dentro do corró, deixa a cela aberta, porque ela é de menor ainda, e deixa ela aí. E eu fugi. Fugi pela porta da frente, ninguém me viu fugindo. E foi assim uma coisa cinematográfica para eu fugir de lá. E aí eu encontrei uns amigos traficantes, usuários de drogas, que falaram, já que você está fugitiva, a gente está indo lá para Trindade. Vamos com nós. Eu falei, vamos, né?
Falei, vamos, eu e minha irmã mais nova. A minha irmã mais nova tinha já 16 anos na época. E aí eu fui viajar com eles, e foi aquela baderna no ônibus, um monte de menor. Eu também fui aliciadora de menores. Teve muito menor que queria entrar na vida do crime, talvez por achar bonito, ou por achar que ele ia ser mais aceito, ia ficar popular, porque eu era popular na cidade ali, no bairro, eu era muito popular. Então, o mal atraía esses jovens para perto de mim. E eu, como minha mãe fez comigo, eu fiz com muitos outros jovens. E o crime nunca compensa, né? Não. Aí quando é que você foi presa de verdade mesmo, e aí aconteceu o que marcou sua vida? Foi quando eu fiz 18 anos, que eu fui para Trindade. Antes de eu chegar em Trindade, a polícia parou o ônibus por causa da baderna que a gente estava fazendo e achou droga na mala. E aí eu fui presa lá. E eu fui levada para Polinter, lá em Madureira, e é uma cadeia subterrânea lá. E tinha muita centopeia, tinha muito inseto lá, era um lugar muito úmido, muito quente e super lotado. E uma centopeia entrou dentro de uma das rachaduras do meu pé. Quer dizer, peraí, uma centopeia entrou pela rachadura do seu pé que se arrastava, por arrastar ele foi fazendo buracos nele, você não sentiu, entrou um inseto. Entrou um inseto, eu não sentia. Aí passou assim uns 2, 3 meses, eu vi que aquilo estava piorando, mas eu pedia socorro para o carcereiro, ele não socorria. E aí uma presa falou, eu comecei a ter muita febre, e uma presa falou, vem cá que eu vou limpar o seu ferimento. E aí ela pegou um alicate, enrolou no algodão com acetona e começou a limpar o ferimento. Foi quando ela tirou o pedaço da centopeia, lacraia, né? Ela tirou o pedaço e foi aí que eu vi que tinha um inseto lá. Aí naquele momento elas começaram a ficar desesperadas junto comigo, começaram a bater os pratos na cela, as canecas e me pedindo socorro. E aí o carcereiro me levou. Na época tinha um hospital penitenciário lá na Frei Caneca, era um complexo de cadeias e tinha um hospital lá. Lá foi o fundo do poço. Foi o pior lugar que eu já passei na minha vida. Meu Deus. Com 18 anos eu já tinha perdido meu pai, minha mãe, já tinha morado na rua, já tinha levado um tiro na espinha que me paralisou da cintura para baixo, já tinha acontecido muitas coisas ruins na minha vida, já tinha passado muito frio, muita fome, muita sede, e foi quando me levaram para esse hospital, e com 18 anos eu descobri que eu ia ter que amputar o meu pé, e eu não aceitei. Né? Eu falei, não, eu não quero amputar o meu pé, eu sou muito nova. Então eles foram tentando me resgatar o osso do meu calcanhar, mas era tudo em vão, porque estava tomado por bactérias. Além do inseto ter entrado, pegou muitas bactérias, porque estava exposto. Entendi. Eu não tinha nenhum tipo de curativo, não tinha uma meia, não tinha um chinelo. Eu andava descalça ali naquele chão, cheio de lodo, né? E aí lá foi o pior lugar da minha vida. Eu comecei a ver as pessoas morrerem. No Rio de Janeiro tem muito tiroteio. E os presos, eles chegavam lá totalmente destruídos, baleados. E outros doentes também, de doenças, tuberculoso, meningite. E eu comecei a ver as pessoas morrendo lá. Isso foi um choque para você? Foi um choque, porque eu só tinha visto minha mãe e meu pai morrer, né? Eu tinha visto outras pessoas. Mas lá foi demais. Mas lá foi demais, porque as pessoas, eles pediam, imploravam. Eu ouvia o grito lá no isolamento dos presos. Pelo amor de Deus, deixa eu ver minha mãe, deixa eu ver meu irmão, eu estou morrendo, é o meu último dia. Foi nesse lugar que você ficou? Isso. Eu fiquei ali naquela janelinha. Meu Deus. Eu fiquei ali no andar lá de cima. E aí, vendo toda essa tristeza, morte, e imagino que você pensou, não quero viver isso, e aí teve que amputar mesmo o seu pé? Não, eu ainda fiquei 9 anos. 9 anos? 9 anos tentando salvar. Meu Deus. Mas lá eu escutei uma pessoa falando do amor de Deus. Eu, como disse aqui, eu não acreditava que Deus existia. E ela falou de um jeito tão profundo, e ela nem falou para mim, porque eu não queria ouvir. Eu saía de perto quando a pessoa estava falando de Deus e
Mas naquele dia, a palavra de Deus entrou no meu coração e penetrou de uma tal forma que eu falei: meu Deus, se o Senhor existe mesmo, então me toca. Eu quero te conhecer, porque eu não acredito que o Senhor existe. Se o Senhor existe, eu quero te conhecer e quero conhecer esse amor que estão falando aqui para mim. Porque até hoje eu não conheci o que é amor. Eu só sei o que é abandono, o que é dor, o que é ranger de dentes, o que é perca. Então eu quero te conhecer. Naquele mesmo dia eu ganhei um radinho de uma enfermeira, e era proibido, né? Mas Deus usa as suas ferramentas. Ela me deu um rádio, eu coloquei numa estação, eu nem me lembro se eu coloquei ou se já estava numa estação evangélica. E aí o pastor, ele falava lá, você, meu irmão, minha irmã, que se encontra no fundo do poço, clame ao Senhor agora neste momento, porque quanto mais fundo é o poço, mais forte é o grito, e quanto mais forte é o grito, mais rápida é a resposta do céu. E naquele momento eu caí ajoelhada ali na cela do hospital, da enfermaria, e comecei a chorar. Chorei a noite inteira com Deus falando. Deus tocou em mim com a mão. E naquele momento eu já fui transformada, em 2020. Eu já fui transformada ali mesmo. Quando que foi? 2020. Não, no ano de 2000. 2020 é agora. No ano de 2000. Eu tinha 18 anos ainda. E aí foi quando eu acordei no outro dia, pouquíssimo tempo que eu dormi, eu acordei no outro dia já transbordando de amor dentro de mim. Eu já comecei a olhar aquelas pessoas com outros olhos. Eu olhava assim como gente perdida, gritando, sofrendo. Mas depois dessa noite eu comecei a sentir amor pelas pessoas. E comecei a me doar para os presos. E para as enfermeiras também, né? E aí eu comecei a cuidar dos doentes. Eu virei enfermeira lá, sem estudo. Aplicava injeção, pegava veia, dava banho de leito. Fazia tudo que uma enfermeira fazia. E engraçado, impressionante, que eu não tinha visita, eu não tinha nada. Mas Deus supria todas as minhas necessidades a partir desse momento. Eu não tinha nada. Mas depois desse dia que eu comecei a ajudar as pessoas, os presos mandavam cartinha para mim de sexta-feira e falavam: Paulistinha, o que você está precisando? Fala para mim o que você precisa, que a minha visita vai trazer para você. E eram várias cartinhas, várias. Então de sábado e domingo, ali a parte que eu ficava cheia de coisas. Que bênção. Muitas coisas, alimento, produto de higiene, que eu doava para as pessoas que chegavam que não tinha nada. Eu tinha ali para doar. E ali eu falei: eu vou ler toda a Bíblia, porque eu não conhecia nenhuma religião. Meu pai e minha mãe não me apresentou Deus. Eles não tinham religião. E aí eu comecei a estudar sobre religiões. E foi quando eu descobri a Bíblia, através da assistente social. Ela me deu uma Bíblia, e Deus falou: é aqui que eu vou falar com você. Eu falei: eu vou ler toda essa Bíblia. Enquanto eu não ler, eu não vou sair daqui. Mesmo porque para mim era até lucro estar lá. Porque lá eu comia, eu bebia, eu tinha um lugar para dormir, para tomar banho. A minha irmã mais nova, ela estava comigo. Ela foi levada para a FEBEM. E eu fui para a cadeia. Deixa eu tomar um pouco de água. De falar de sede, dá muita sede. Amém. Deus é maravilhoso, né? Que história. E a minha irmã foi levada para a FEBEM, e isso também foi uma coisa que me deixou muito triste, porque eu que cuidava dela na rua. Você se sentia um pouco responsável por ela? Eu me sentia, e aí eu fiquei também muito triste por isso. E agora, isso. Conhecendo um pouco mais de Deus, você pensava: o que está acontecendo com a minha irmã, né? Mas eu tinha certeza que Deus estava guardando ela. Amém. Depois que eu conheci a palavra de Deus, eu tinha certeza que Deus estava guardando ela de alguma forma. E aí depois eu saí de lá, depois de tudo que eu vivi lá, eu fiz 13 cirurgias de raspagem no osso, na cartilagem ali, para ver se salvava, mas não salvava. E eu li a Bíblia toda. Eu fui condenada a tráfico estadual, de um estado para o outro, que era de São Paulo para o Rio. Eu fui condenada a 7 anos e 6 meses de cadeia. E eu profetizava, eu falava: eu não vou passar aqui nem 2 anos, porque se eu terminar de ler a Bíblia em 2 anos, eu vou sair daqui. E eu terminei de ler a Bíblia em 1 ano, 11 meses e 2 semanas. Depois de 1 semana eu ganhei minha liberdade. Meu Deus.
Mas conta pra gente, você saiu de lá, mas não tinha para onde ir, não tinha parente, não tinha ninguém. O que aconteceu? Você voltou para a rua de novo? Voltei para a rua de novo e tomei a minha biqueira de volta. Meu Deus. Voltei para a rua. Esse é o grande choque, né? É. Porque assim, ó, lá você conhece Deus, você tem uma realidade. Só que quando você sai, né? Você está de volta com aquela realidade do passado, né? A velha Daniele quer tomar o lugar da nova que estava ali começando, querendo e tal. E aí você acabou cedendo e voltando para o mundo da criminalidade. Foi. Aí eu passei mais alguns tempos, assim, num crime mais leve. Eu já não fazia mal para ninguém. Eu era muito briguenta, era muito brava. Quem me conhece sabe. Eu não levava desaforo para casa. Até que em 2006 eu conheci o meu amor, o Wellington. E aí essa história, como que vocês se conheceram? O Wellington também, você também, Wellington, era usuário de droga, é isso? Na verdade, eu também estava envolvido, mas de uma outra forma, né? Você era dependente. Eu trabalhava, me autossustentava, né? Tenho minha família de classe média, sempre tive tudo que eu queria. Tinha carro quando eu não tinha dinheiro, o carro fazia o avião para a galera, né? Era essa a situação, então aquele negócio nunca faltava. E eu me viciei, comecei com a maconha. Depois da maconha misturou um negocinho no meio, o crack com a maconha, e depois passou para a cocaína, aí foi a perdição. Meu Deus. Eu usava tanta cocaína que eu não gostava nem de álcool, nem de beber, eu queria só ela e o que tivesse na minha frente eu usava. Quer dizer, vocês tinham algo em comum que era droga, mas realidades econômicas diferentes, totalmente diferentes. Você teve uma mãe mais presente na sua casa, né, a sua família e tal, nunca passou por dificuldade financeira. E como é que vocês se conheceram? Na rua? Então, na verdade eu também morava no mesmo bairro, mas por ela ter passado por toda essa situação, eu não a conhecia, essa situação, só ela de vista, né? E numa dessas baladas a gente acabou se conhecendo e foi amor à primeira vista. Meu Deus. Demorou alguns dias, porque a moça era brava, viu? Então, foi assim, uns olhares todas aqui, e eu ficava com meio receoso e acabamos fazendo uma balada junto e desde então Deus nos uniu para que a gente salvasse o outro, né? E também, pastor, eu creio que ela entrou na minha família para nos ajudar a entender mais a palavra de Deus, para entender como que o próximo pode viver da melhor maneira, né? Para ter essa compaixão que ela teve com os meus pais, com a minha irmã. A gente é muito grato por ela ter entrado na nossa família. Quando eu a conheci, ela estava com a situação do pé, que para ela sair, ela enfaixava o pé e quando a gente voltava, ela tirava um pedacinho de osso necrosado. Meu Deus. Então você conheceu ela ainda não tinha amputado. Não tinha amputado. E eu estava naquela situação meio que louco, né? Dessa forma, eu não via problema nisso, era muito amor mesmo. Até que minha família resolveu, sabendo da minha situação, resolveu se mudar para tentar ares novos, né? Sabendo que se eu saísse daquela região, não tendo mais as influências, né? A gente talvez conseguiria o resultado importante. Fugir de mim também, né? E ao mesmo tempo a família, conhecendo a história dela, quis que fugisse, né? Mas até a gente pode até entender essa situação, né? Até você conhecer, até você ter ideia, porque você ouve uma história, né? Como você disse, você tinha uma vida aparentemente normal. As pessoas não tinham ideia que você curtia uma droga, né? Exatamente. Não tinha uma ideia. Agora, no caso da Dani, já era algo mais escancarado, visível, né? Agora, essa história tinha tudo para dar errado, né? Os dois usuários de droga, né? A Dani na criminalidade. Como foi a virada
disso tudo para vocês irem para Deus de verdade e tudo mudar? Existia a possibilidade, né? A gente usava, ficava 2, 3 dias, mas quando a gente retornava para casa dos meus pais, a gente era recebido de braços abertos, com muito amor. Isso foi aos pouquinhos tocando nós, rasgando mesmo nosso coração. Quer dizer, o amor constrange mais do que... Começou a incomodar, né? Começou a incomodar. E só que um certo dia, a gente resolveu se internar. E o que acontece? Ela ia para um lugar onde eu não poderia estar, era diferente, menino e menino. Um local só para internos, né? Entendi. Era em São José dos Campos e eu ia para outro local, Sorocaba. E aí foi aonde a gente descobriu uma gravidez. Meu Deus. Você tinha quantos anos, né? Da nossa primeira filha. 30, 29. Acho que 29, né? 29. Aí já não foi mais. Foi uma bênção de Deus nas nossas vidas. Por alguns meses ainda, ou não lembro mais quanto tempo, a gente ainda persistiu em usar, mas não era mais o mesmo jeito. Era mais físico, não curtia mais nada. E aí, comigo foi assim, eu já comecei a ver coisas que eu não gostava, e Deus começou a me pôr o temor dele. E toda vez que eu usava, acontecia alguma coisa errada, e eu comecei a desviar, me deu discernimento de eu saber o que era certo e o que era errado. A Dani falava ela falava de Deus para você? Porque você tinha lido a Bíblia toda, né, Dani? Imagino que em algum momento ali você tinha uma crise, ou você queria passar isso para ele. Era isso? Isso é muito importante, essa pergunta que você fez aí, pastor, é muito importante, porque a família dele queria vir fugida para São Carlos, fugindo até de mim e da vida dele para ajudar ele, mas eu vim no caminhão da mudança. Ele me trouxe junto, como o propósito de Deus nada impede, né? E você imagina uma família normal, de repente entrar uma moradora de rua com maus hábitos, com má educação na família, né? E ainda doente, com o pé totalmente podre, tomado por bactérias. E a minha sogra começou a cuidar de mim, eu comecei a pegar o jeito dela, de cuidar da casa, de cuidar da família. E ainda por 3 anos, a gente usava muita droga, fugia, e o amor que a mãe dele e a família dele passava assim pra gente, foi uma coisa assim que me incomodou, primeiro eu, depois ele, porque eu só tinha pedrada, o povo só me jogava pedra. Nessa época, eu ainda trabalhava numa indústria de tinta. Então eu saía na segunda-feira e voltava na sexta. Eu viajava pela indústria e não ficava a par do que estava acontecendo. Ela ficava em casa sozinha com a sua mãe, meus pais, sua família. né? E quando eu voltava, eu já passava o final de semana fora. E já segunda-feira era sempre o pior transtorno para voltar a trabalhar e a viajar, sem ter descansado, sem ter se alimentado direito, né? E assim a gente foi bem tratado pela mãe, pelos pais, pela irmã, que quando eu saía, minha irmã simplesmente ligava umas 50, 100 vezes até eu poder atender o telefone, que ela sabia onde que eu estava. Ela rastreava onde que eu estava, e quando eu entrava na favela, o telefone não parava de tocar, e sempre foi desse jeito, muito cuidadosa com a gente. Eu tenho só a agradecer a minha família, primeiramente a Deus, porque hoje a gente está limpo, né? Amém. E Glória aí a Deus. na obra do Senhor. Então, me conta, e como é que foi esse envolvimento com Deus ainda mais profundo? Veio a gravidez, e você disse, não, nós precisamos ir para Deus. E como é que foi largar a droga? Foi muito difícil. Na verdade, foi assim. Quando a gente já estava para se separar mesmo, para se internar, eu uma vez desmaiei. E eu lembro que eu passava a noite usando droga. E dentro do meu espírito, no meu pensamento, mesmo eu estando louca lá daquele jeito, eu cantava a música da Fernanda Brum, aquela Espírito Santo, Sei. ore por mim. Essa música é linda. E leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. E aí nós resolvemos se internar.
E eles me pediram uma série de exames e nesse exame a gravidez deu positivo. Gente. E aí a gente ficou lutando na abstinência, eu grávida, não usei nada, amamentei a minha filha quase 3 anos sem usar nada. E aí eu tive uma recaída. Primeiro foi eu que recaí, depois levei ele. Mas foi pouco tempo, assim, 2013, 2014. Foi pouco tempo. Aí veio o jejum, né, Dani? Veio o jejum. E eu não conhecia, né? Vocês venceram essa abstinência através do jejum e da oração. Era. Pastor, quando ela estava jejuando, eu achei que ela estava surtando. Eu fiquei preocupadíssimo. E ela não me falava, né? O que estava acontecendo. Mas depois eu entendi muito bem. Foi um jejum intenso, de muitos dias. É um deserto. 40 dias. 40 dias. 40 dias sem saber, assim, que eu estava em jejum espiritual. E eu estava vendo que tudo que eu tinha construído, tudo que eu tinha, tudo que Deus tinha me dado, eu ia jogar por água abaixo, eu ia perder tudo. Você falou, não quero perder isso. Eu não vou perder isso. E aí eu comecei, joelho no chão, enquanto me dava abstinência. Eu falava, Senhor, daqui eu não saio, enquanto essa abstinência não sair de mim. Mas antes da Nicole chegar, né, eu amputei o meu pé, né, em 2009. O pessoal de casa pode ver, né? Você usa uma prótese. Isso. E quando a médica falou para minha sogra que eu ia ter que amputar, não ia ter jeito, a minha sogra falou assim para mim, minha filha, não chore, porque se o meu filho não te quiser, porque você não tem um pé, eu te quero, eu te adoto. Meu Deus, e foi muito lindo isso para mim. Isso tudo foi me incomodando. E aí eu amputei o pé e depois de algum tempo eu fiquei grávida da Nicole, da nossa primeira filha. E foi quando eu comecei a buscar a Deus. Eu ficava horas ajoelhada no meu quarto. O meu joelho, o canto da minha prótese aqui em cima, ela vivia quebrada de tanto ajoelhada que eu ficava. As minhas calças eram toda rasgada na parte da prótese. Meu joelho tinha calo. Eu ficava 1h30, 2 horas ajoelhada. Eu levantava assim toda molhada, suada, chorando, clamando a Deus, e levantava sem abstinência e me colocava de pé. Porque é uma luta mesmo, né? Não apenas do corpo, mas é uma luta espiritual também, né? É uma luta espiritual. Porque o mal quer que você volte a ser aquela pessoa que você era. Então é uma luta. E aí venceu através do jejum e da oração. Hoje tem uma foto, né, da família de vocês. Vamos ver a foto. Vamos ver a foto linda dessa família. Olha aí que linda. Apresenta pra gente quem? A Nicole. No fundo é a Nicole e na frente é a Lauren. Ai, que lindo, que família linda, meu Deus. E aí a sua vida mudou completamente. Hoje você é uma empreendedora, você fala da sua história, chegou aqui na igreja. Vocês estão aqui na Missão Encorajamento faz o quê? Uns 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos, 2 meses por aí, né? Que fantástico. E como que se definiu tudo isso na sua vida? Tipo, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso passar isso além, preciso continuar, como que foi? A gente sempre passava em frente ao albergue e via os moradores de rua jogados lá, né? E eu falava, meu Deus, quanto jovem. Aí eu comecei a olhar por outro olhar, né? Eu já não me via mais numa situação como aquela. Eu via tanta gente nova podendo trabalhar, podendo fazer alguma coisa. Foi quando Deus me deu a ideia. Ele é pintor, né? Então Deus me deu a ideia. Eu falei, meu bem, e se a gente começar a pegar os moradores de rua e colocar eles já para trabalhar? Aí ele falou, eu não sei se isso vai dar certo. E aí ele aceitou. Mas com o jejum e com a oração, a gente buscando a Deus, ele aceitou. E aí ele começou a pegar morador de rua. Eu comecei a ir pregar nas praças, levar marmita e falar, meu irmão, eu passei isso que você está passando agora. Eu sei o que você sente, eu sei o sofrimento e abandono que você sente. Vem comigo. Então aqueles poucos que queriam iam para o campo de trabalho, é um núcleo de segmento, né? Eu já dava o segmento para a vida deles. Eu fiquei grávida, tive que parar com o projeto, que eu ia ampliar, ia ser um projeto bem bonito, mas o Wellington que foi É uma situação assim, não é fácil, né? Porque o primeiro resultado do salário, eles já ficam meio conturbados.
Então sempre tinha aquelas idas e vindas, né, deles, até a gente tentar fechar o cerco. Vamos locar uma casa para que eles possam estar ali, eu passar, pegar e à noite levar para o culto e ocupar o tempo e com o trabalho, né? Essa situação a gente conseguiu com 3 pessoas. Que já é muita coisa, né? Porque se você pensar é muita coisa. Porque assim, ó, só sua vida hoje, né? Já a vida de vocês dois, não é? Já é um resultado, é uma semente que vai gerando outras sementes, que vai gerando outras sementes, e isso se torna uma colheita imensa, né? Hoje essas pessoas não estão mais na minha equipe, né? Eu trabalho com profissionais, mas eu creio que eu plantei a semente. Como a semente que foi plantada lá na penitenciária, na prisão, no hospital, não é? Hoje a gente busca isso, né? A mudança na sua vida, né, Dani, não aconteceu naquele momento. É claro, aconteceu por dentro, você leu a Bíblia, você conheceu tudo isso. Mas a realidade é um processo, né? É dia após dia, as coisas vão mudando. Você vai, às vezes você precisa dar um passo para trás, depois 2 para frente e assim por diante. E a luta, eu imagino que a luta é a vida inteira, né? Quando eu estava lá no Rio de Janeiro, Deus me fez muitas promessas, e uma delas está se cumprindo hoje. Glória a Deus. Deus me fez muitas promessas lá, e Ele dizia para mim que eu ia ser mãe de família, que eu ia ter a minha casa, que eu ia ter o meu marido, que eu ia ser bem-sucedida, que eu ia me assentar junto com os príncipes da terra, né? E aí, agora, por último, eu abri uma loja, né? E tudo que eu vou fazer, eu penso em colocar as pessoas que precisam, para poder... Na verdade, a minha loja é uma loja, mas não é uma loja, é uma igreja. Eu não sei te explicar direito. É uma coisa assim que eu quero incluir as pessoas. É o reino de Deus. Se eu pudesse, eu dava vaga para milhões de pessoas. E eu passei assim... 2 anos, eu fiquei 1 ano em casa, na luta também, porque ele não aceitava eu trabalhar. Ele falava, não, você não precisa trabalhar, fica cuidando da casa, das crianças. Aí eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa. Eu fui inútil a vida inteira, eu quero ser útil agora, né? Então eu abri a minha loja, fiquei um pouco de tempo na minha casa, e depois aluguei uma loja na rua, que graças a Deus está fazendo bastante sucesso, na internet, também na cidade. E agora eu fiquei elaborando durante 3 meses um projeto que Deus tem me colocado no coração, sempre um projeto para colocar pessoas junto, para poder ajudar, socorrer, resgatar mesmo, porque eu acredito que pode ser qualquer coisa que a pessoa estiver passando, o que é mais fundo do poço do que eu passei, Deus mudou a minha vida. Verdade. Então Deus pode mudar a vida de qualquer um. Verdade. Então Deus, com a ajuda de Deus, eu fiquei 3 meses com a minha loja fechada. Janeiro, eu já estou de quarentena desde janeiro, em casa. Eu só fazia as minhas coisas, levava as crianças para a escola e voltava, ia para o computador, elaborar o meu projeto. E aí o meu projeto se constitui em... Eu quero ter uma fábrica de roupas femininas, ou masculinas, e infantil. E as costureiras eu quero que sejam ex-presidiárias, viciadas em crack. Podem vir usando crack, que Deus cura também. Mulheres com depressão, violência doméstica, todo tipo de violência. Tem grupos de mulheres de apoio que elas muitas vezes não saem do agressor, de perto do agressor, porque elas não têm uma condição financeira, uma condição psicológica, né? Então eu montei o meu projeto durante 3 meses. Foi quando eu conheci aqui a igreja, Encorajamento. Eu tinha lá escrito no papel tudo, mas eu não tinha um nome. E o Pila falou, né, para você da igreja, e a gente já tinha ouvido já de bastante gente da sua igreja, que era uma igreja muito boa, que Deus fazia presente, vai conhecer, que é muito bom. E aí, ele veio, né? Veio, já pintou a igreja? Já chegou pintando a igreja. Participando, né? Glória a Deus. O senhor sabe que, enquanto o pessoal estava preparando o palco aqui, e eu fiquei na espera para poder fazer o serviço todo, e aquela espera foi única, porque
por muito tempo, me fez pensar, né? Por muito tempo, passei várias vezes na noite, né? E por que não? Eu tô aqui no maior orgulho, chorei por todos os cantos aqui. Esse efeito que eu fiz aqui ajoelhado foi uma bênção para mim. Glória a Deus. Chegou 4 horas da manhã em casa, né? Passou a madrugada Pra trabalhando. igreja. Eu me ajoelhei na frente do altar, fazendo Glória meu a trabalho, Deus. do que eu mais gosto. Pude ofertar essa Nossa, situação. verdade. Glória a Deus, Glória tudo a feito Deus. por Ele. E por conta disso, conheci a sua história, conheci a história da Dani. Vocês estão aqui falando e abençoando tantas pessoas que estão nos assistindo. Tamo junto. Aliás, assim, Dani e Wellington, nosso tempo já está acabando. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né? Tanto para quem de repente está assistindo a gente, que está na mesma situação que você, Wellington, que tem um trabalho, mas que usa droga, que está tentando lutar contra isso. E Dani, depois você falasse para as famílias que tem essas pessoas, porque você é a maior prova de que Deus pode resgatar, mudar e transformar a vida de alguém. Wellington. Meu irmão, você que está aí, ó, tentando lutar, né, pela sua sobrevivência, tendo seu vício, você tentando se autossustentar, mas sempre acontece algo de errado, você pode ter certeza que se você souber pedir a sabedoria para Deus, de você discernir o que é certo, o que é aquela voz que está falando, que se for de Deus, você fazer, não deixe de fazer o que Deus peça para você fazer. Saber discernir o que é o certo e o que é o errado, o caminho vai mudar. Amém. Você pode ter certeza que a graça vai vir. Glória a Deus. Deus é amor. Amém. Glória a Deus. Dani. Bom, e eu quero falar não só para as famílias, mas também para os empresários, que eu acho que há vaga em todos os lugares para acolher uma pessoa. No sacolão, você pode acolher uma pessoa para lavar sua verdura. No açougue, você pode ensinar o rapaz a lavar a vitrine, né? Não existe impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Eu acreditei que a minha casa, a minha família seria um lugar de cura, que além da nossa cura, a gente pudesse levar a cura para as outras pessoas, né? Para você que tem um pai que é alcoólatra, o filho que é usuário de droga, não desiste dele, não joga ele na rua. Pelo contrário, insiste, ora e mostra o tanto de amor. Eu sei que é difícil, às vezes o filho é violento, ele rouba a casa, ele rouba a família, tira tudo de dentro de casa. Mas todas essas coisas você pode batalhar e conseguir de novo. Se você perdeu o seu filho, ele perdeu, morreu, já era, né? Então lute, mas não lute sozinho, sozinha. Pai, mãe, lute com Deus, joelho no chão. Eu sei que você já pode ter feito isso e já tenha feito isso durante anos. Eu levei 20 anos para estar aqui. Agora, depois que eu conheci a palavra de Deus, faz 20 anos. Fez agora em fevereiro, 20 anos. Então, pode passar o tempo que for. Uma hora Deus vai libertar. Uma hora Deus vai tocar no seu ente querido e vai curar ele, mas a crença tem que vir de dentro de você. Vem desânimo, vem. Muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes eu falei, olha, eu não aguento mais, vou jogar tudo para cima, vou desistir e vou voltar para o mundo. Mas naquela mesma hora eu já pensava, mas eu andei muito para frente para andar para trás. Aí eu ficava aquele tempinho desanimada, orando, e já logo me levantava de novo. Não desista, pessoas, dê oportunidade. Tem muitos moradores de rua que não vão morrer de coronavírus, porque ninguém dá a mão para eles. Ninguém estende a mão para falar bom dia, né? Tem muita gente que ajuda, mas tem uma grande maioria, eles são invisíveis. Hoje eles estão jogados na rua, né? Com tudo isso, está todo mundo dentro de casa, protegido, e eles estão dormindo na rua, né? Lembra dessas pessoas, lembra das pessoas que não têm o que comer. Uma coisa que me ajudou a me curar foi buscando pessoas problemáticas. Eu conheci os grupos da cidade, os grupos
do hospital. Muito obrigado ao Grupo Amor em Gotas, que faz lá o trabalho na ala pediátrica dos palhacinhos. Lá eu pude ver, pude sentir dentro de mim a vontade de querer mudar para ajudar as pessoas. Então é asilo também, os moradores de rua. Quando você ajuda, quando você faz alguma coisa por alguém, não importa, eu estava lá na cadeia ajudando as pessoas e Deus estava movendo as águas e me ajudando. Então quando você ajuda alguém, Deus olha para você e te socorre. Amém. E é isso que eu queria dizer. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós vamos orar já por vocês, mas nós somos muito, muito, muito edificados e inspirados, e que esse projeto, né, dê certo, essa fábrica, que você seja realmente uma empreendedora junto com o Wellington, que é um pintor maravilhoso também, que vocês possam ser usados e que possam inspirar tanto a vida das pessoas, tanto aquelas que vivem bem e que podem fazer o bem, quanto aquelas que vivem mal, que podem viver bem. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria deixar alguns recados importantes, falando em ajudar, gente. Amanhã nós teremos uma equipe aqui na igreja, das 4 da tarde às 6. 4 às 6 da tarde. E nós vamos receber a doação de alimentos. Semana passada nós doamos mais de 45 cestas. 45 cestas. E nós temos uma lista de 20 pessoas, 20 famílias que já estão aguardando. Não são pessoas da igreja, são pessoas da sociedade, da comunidade. Infelizmente a gente não consegue ajudar todo mundo. Mas se cada um fizer a sua parte, se cada um doar 1 quilo de alimento ou mais, enfim. Nós tivemos aqui, por exemplo, na semana passada, uma pessoa que doou 10 cestas básicas. Olha que privilégio, porque é privilégio. Se você consegue doar 10 cestas básicas, é porque Deus te deu condições para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então amanhã nós teremos aqui um plantão, né, tomando todas as iniciativas de cuidado. Não haverá aglomeração, não haverá nada disso. A pessoa para no carro ou vem a pé, deixa ali na porta, sem contato físico, sem conversa, e vai ser muito legal. Aqueles que desejarem trazer também as suas ofertas, os dízimos, você também pode fazer isso, deixar das 4 às 6 da tarde aqui na igreja. Na quinta-feira às 8 da noite nós temos o culto online, você pode acompanhar pelas nossas redes, não perca de jeito nenhum. E domingo, gente, domingo é Páscoa, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, de uma forma diferente. Você vai estar na sua casa, a gente vai estar aqui na igreja. Você vai preparar, você tem alguns dias para preparar isso, um pão, preparar o suco de uva, e nós vamos fazer juntos, a gente aqui, você na sua casa, nós vamos ceiar, e nós vamos celebrar o que Jesus fez por nós na cruz. Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é aquele que morreu por nós, Ele é aquele que nos deu vida e vida em abundância. Se você deseja receber todas essas informações no seu WhatsApp, deseja receber um minuto de encorajamento gravado todos os dias para encorajar você a acreditar em dias melhores, acreditar na palavra de Deus, você pode, no final agora dessa live, você pode deixar o seu número de telefone, o seu número de WhatsApp direto no Messenger da página da Missão Encorajamento, ou no Facebook, ou direto no Instagram, e você vai receber essas mensagens todos os dias de manhã. Eu queria orar por você que tem parentes em situação de risco, como nós falamos aqui, situação de rua, drogas. A gente sabe que essa é uma realidade tão grande, a gente vive vendo isso na igreja. Quantas pessoas na igreja que hoje trabalham com a gente e que tiveram em situações muito parecidas, situação de droga, hoje trabalham na igreja, vivem para servir. Pessoas que receberam novas oportunidades em Cristo. Deus é o Deus de oportunidades. Deus é o Deus que muda histórias. Quantos homens, pais de família aqui dentro, que moraram na rua, que usaram drogas, que roubaram, que foram presos, mas hoje foram transformados por Jesus. Então, você pode orar comigo. Orar por essas pessoas, orar por aquelas pessoas que estão na rua, orar pelas pessoas que não conseguem se livrar. Se você é uma delas e que está nos assistindo hoje, a minha oração nessa noite é que você seja liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Que você seja liberto, que você encontre uma força que só o Espírito Santo pode dar, para te tirar de todo esse mal. Você pode marcar as pessoas
depois nesse vídeo, compartilhar com elas, para que essa mensagem se propague e tantas outras pessoas tenham acesso a esse testemunho. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela vida, Senhor, da Dani, pela vida do Wellington. Pai, o testemunho que nós ouvimos nessa noite mostra que para o Senhor nada é impossível. Tu és o Deus de toda a terra, o Deus que enxergou Mefibosete e levou ele à presença do rei Davi. É o mesmo Deus que tirou a Dani do meio da rua, do meio das drogas, de dentro de uma prisão, do meio do tráfico, e hoje ela é exemplo de alguém que pode ter a vida transformada. Ela foi uma vítima desde criança, mas ela escolheu a não fazer mais vítimas, mas a fazer pessoas mais do que vencedoras através de Jesus Cristo. Então, Senhor, use a Dani, use o Wellington, abençoe eles, abençoe o casal, abençoe as filhas, abençoe, Senhor, a família do Wellington que tanto recebeu. Cuida dos irmãos, das irmãs, Senhor, da Dani, Senhor. O Senhor sabe onde elas estão agora, o Senhor sabe, o Senhor conhece a vida delas, Pai, as dificuldades, Deus. Pai, eu clamo ao Senhor, eu clamo para que o Senhor alcance essas pessoas onde elas estiverem agora. Pai, todas aquelas que são dependentes das drogas, aquelas que precisam de cura. Pai, se tem alguém agora, Senhor, clamando pelo Senhor e pedindo: Deus, me liberta, eu quero ser livre, me liberta, Pai, no nome de Jesus. O Teu Espírito se move, o Teu Espírito não está aqui apenas, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Entra agora na casa dessa pessoa, como o Senhor entrou naquele rádio, Senhor, na prisão, quando a Dani ouviu o pastor falando. Pai, eu creio, Deus, e profetizo agora que pessoas estão sendo libertas agora pela autoridade do nome de Jesus Cristo, o único que pode libertar. A palavra dele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que essas pessoas sejam livres agora, Pai, que essas famílias, Senhor, tenham, Senhor, ó Deus, um depósito de amor, que elas possam ir além das forças delas, que elas possam sentir um amor ainda maior, Senhor, para superar, para suportar e para acreditar e para dar novas chances, Pai, porque é isso que o Senhor fez conosco, porque todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, todos nós fomos destituídos da Tua glória, mas nós somos alcançados pela Tua graça. Ninguém aqui merecia, ninguém merecia, foi o Seu amor que não desistiu de nós, que nos perdoou e que nos chamou para perto do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, cada pessoa, eu não sei a situação dela, mas o Senhor conhece, e ela não está em vão assistindo tudo isso. Eu te agradeço, Pai, te agradeço por tudo, pelos alimentos que serão doados amanhã, pelos dízimos, pelas ofertas, pela vida dessa igreja, pela diferença dos projetos sociais dessa igreja. Eu oro pelo projeto, Senhor, a Deus, da Dani e do Wellington. Ele já é uma realidade, ele já nasceu e ele vai se cumprir no nome de Jesus. Pessoas serão tiradas, alcançadas e transformadas através desse projeto. Nós os abençoamos, nós abençoamos aqueles que estão em casa, e que o grande amor de Deus, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você e sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe. Igreja Viva